Muito bem, estamos começando mais um Papo com Elias, né? Lembrando sempre que qual que é a ideia do papo? É que todo mundo tem uma boa história para contar, gente. Basta a gente saber como contá-la. E aí a gente vai contar essas histórias ampliando o seu horizonte. E eu preciso muito agradecer a você que nos acompanha. Muito obrigado, é a nossa terceira temporada. Muito obrigado aos nossos patrocinadores também. E muito obrigado à equipe, né? A minha equipe aqui maravilhosa. Somos um time que acreditou no projeto e vai até hoje. E já que é a nossa terceira temporada, nós estamos fazendo algo inédito hoje no programa. Nós estamos trazendo pela primeira vez, mais uma vez, uma convidada. Ela foi tão bacana, foi tão legal. E eu conheço ela desde os meus tempos de Caleidoscópio. E ela cada vez mais evolui, cada vez mais cresce. Mas é porque também o assunto dela, o universo que ela vive, é um universo em expansão o tempo inteiro. E um universo muito complexo. É o universo infantil. Ela adora o universo infantil. Psicóloga infantil, ela também é palestrante, escritora, é mãe e também é doutora em educação. Então é um prazer enorme receber mais uma vez minha querida Cecília Antipoff. Bem-vinda, Cecília. Obrigada, Elias. Uma honra estar aqui pela segunda vez. É. Pela primeira vez, estar aqui pela segunda vez, uma honra. E estou muito feliz de estar aqui com você, com o Leandro, Cris, nesse espaço lindo do Bruno. É, você gostou, Caio né? Tá aí também. Eu adorei, eu gosto desse clima, Mais casinha. aconchegante, né? É, muito legal. Por falar nisso, rapidamente, os seus filhos, o nome deles e a idade. Cecília. Mel tá com 10 anos, faz 11 agora em maio, daqui 2 semanas. E o Ian tá com 7. Boa, legal. Um beijo para eles. Um beijo Cecília, para eles. Da outra vez, né, o outro programa, que, aliás, quem quiser pode acompanhar o programa, ela conta um pouco mais da história dela, né, da sua avó, né, Helena Tipoff. Minha bisavó. Bisavó, desculpa, muito bonito. Mas hoje eu quero entrar já em alguns assuntos mais específicos. E aí esse universo infantil, como eu falei, ele é bonito, mas ele é complexo, ele é difícil. Por que os adultos, nós adultos, a gente demora tanto, a gente não consegue entender as crianças, hein, Cecília? Elias, complexa a sua pergunta também, né? É, isso, mas a gente vai aos pouquinhos, assim. O que eu acho que é importante trazer aqui, né? A criança, vamos pensar na criança pequenininha ali. Isso. Aquele bebê que nasce sedento por conexão, né? Descobrindo o mundo, escutando os barulhinhos, sentindo os cheiros, os toques, né? As sensações. E aí ele vai crescendo. A criança pequena, ela é sedenta por tudo que envolve ela, por conexão, né? Por experiências. E ela é muito autêntica, ela é muito visceral. Então, o que a criança pequena traz? Ela está incomodada, ela chora. Ela está com raiva, ela expressa. Ela está feliz, ela vibra. Ela é muito autêntica, ela é muito transparente. Só que ela está imersa num contexto sociocultural. Né? Que já existe que e já ela não existe, conhece, né? com as normas, com as Isso. regras, né? Ela já nasce numa família que tem valores, que torce por um time de futebol específico, vamos dizer ali, que tem né, valores políticos, um entendimento econômico, de mundo, de vida. Tem então, um estilo de vida, com e um horários, estilo de né? vida, né? Então essa criança, ela traz ali em essência algo borbulhante, natural, espontâneo. E tem um meio social e cultural que ela vai conviver, que naturalmente ela vai sendo ensinada. Regras, normas, aí ela vai para uma escola, aí ela vai para um espaço de brincar que tem uma forma específica. Ela mora numa cidade específica, que tem uma cultura específica. Então ela vai crescendo e vai incorporando essas normas, essa forma de ser e existir. Por quê, Elias? Porque o ser humano, a criança, ela busca... Para existir emocionalmente, ela busca se sentir amada, ela quer ser amada, ela busca se sentir vista e pertencer. Então, se ela está num contexto familiar em que ela grita, joga as coisas no chão e a mãe e o pai que ela ama, brigam, se distanciam, o que ela vai entendendo? Isso aqui eu tenho que parar de fazer ou evitar fazer. Se na minha família todo mundo valoriza o ficar quietinha, sentadinha, assim, tirar boas notas, eu vou fazer de um tudo para alcançar isso, para eu ser vista, para eu ser amada, para eu pertencer. Então a gente vai crescendo, essa palavra é ruim, mas eu vou usar ela, sendo moldado ali, sim, né? Sim. E aí cá estamos nós, adultos, né? A gente cresce nesse mundo louco, com muitas transformações, muitas demandas. A gente cresce cheio de angústia, de medo de um futuro incerto, né? Num contexto em que a gente muitas vezes vai deixando a nossa essência de lado porque eu preciso encaixar, porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu preciso pagar boleto, porque eu preciso pertencer nesse contexto. Aí eu vou me moldando, né? Forçando então assim, um pouco. aí
como é que está o mundo adulto hoje? Completamente desconectado do essencial. Que bom que você falou isso. Do simples, do que realmente importa. Então, por que que o adulto ele tem esse estranhamento com as crianças e por que que eu levanto a bandeira de tá difícil demais ser criança nesse mundo? Porque o adulto desconectou. E a criança ela ainda é conectada, só que ela vai se desconectando na convivência com o adulto. Puxa vida. É. A gente precisa rever. E sabe o que eu falo, Elisa? Eu falo assim, nós aqui temos filhos, né? Se a gente não atrapalhar muito, porque um pouquinho a gente vai atrapalhar, os nossos filhos, eles vão entregar para o mundo o que eles vieram para entregar, que não é nota de boletim, que não é resultado no Enem, não é nada disso, né? Mas é algo que é autêntico, que é espontâneo, que é visceral. Só que está cada vez mais difícil viver e ser isso nesse mundo, né? Tão controlado. A gente é controlado o tempo todo. Cecília, a gente tem, né, a criança não é o problema, né? Talvez o problema seja esse, eu achei interessante você falar da comunicação, a linguagem, né, o jeito de relacionar. A gente quer que ela seja um adulto? É isso que a gente espera dessa criança? Pois é, além dos adultos hoje estarem desconectados do essencial, eles estão desconectados do que é ser criança, né? E ser criança é essa livre expressão, é eu falar o que eu sinto, é eu falar o que eu penso. Então, o que a gente está vivendo hoje? Um momento, né, um momento, e não é só Brasil, é mundial, assim. Eu também recebo muitas famílias para orientação, brasileiras que estão em várias partes do mundo, né, para pedir orientação. E isso está assim no mundo, né? Como que os adultos esperam que a criança não chore, porque o choro incomoda, não faça barulho, porque o barulho incomoda, não tira coisa do lugar. Esse espaço é lindo, né? Uma criança autêntica, ela ia sentir cheiro daquela flor, ela ia pegar aquela planta, ela ia pegar esse negocinho verde e amarelo aqui, né? E aí, e os adultos desconectados estão exigindo que ela entregue o mini adultinho ali, lá da Idade Média, né? Aquela percepção de que criança é um mini adulto. E aí a gente vive um grande problema, assim. Esse é o grande problema, a meu ver. Então, Cecília, vou acompanhar esse raciocínio seu. A escola está ajudando mais a moldar, né? Nesse termo ruim, assim, né? Existem algumas escolas mais abertas, né? Há uma construção do indivíduo, de escuta do sujeito, de uma construção junto com a criança, com o interesse dela, mas infelizmente é a grandíssima minoria, né? A maioria é escolas, né, que já tem uma estrutura, num molde ali muito conteudista, que tem a resposta certa é essa. E que o sujeito, que a criança, que a essência vai se esvaindo, né? Então, e aí esse é um tema que me toca muito, sabe, Elis? Porque eu entendo que escola é um espaço, escola é um mundo, né? Quando eu coloco meu filho quando eu coloco meu filho numa escola, é o mundo que eu estou escolhendo apresentar para o meu filho. Quando eu tenho escolha, porque tem família que não tem escolha. Legal, né? legal você falar isso. A maioria não tem. A maioria não tem escolha. Eu recebo muitas famílias, Cecília, eu não tenho escolha, a escola é essa. E aí eu vou ajudar essa família a construir junto com a escola ou a entregar o contraponto no momento em que o filho estiver com ela. Boa. Mas as escolas muitas vezes estão nesse lugar, né, da padronização, do resultado final, independente se isso adoece, se não adoece, se desconfigura, se não desconfigura, a essência da criança. E aí, Elias, a gente tem muito trabalho pela frente. Nossa, tem dia que eu fico assim, desanimada, sabe? Mas aí... Por que você desanima? Porque o que chega para mim é a dor. Todo dia eu escuto dor. É pesado da isso, mãe, né? é do pai, é a criança que chega já num lugar de crítica, já num balaiozinho de um diagnóstico, já sendo medicada. E aí quando eu vou escutar aquela criança, Elisa, eu vejo que aquilo ali é uma potência, sabe? Que tem outras coisas para entregar. E aí eu vou escutar o contexto familiar, mãe e pai que trabalham o dia inteiro porque precisam, não é porque são maus, não, né? Isso. E aí chegam em casa esgotados, entregam a tela para o filho, e aí não conecta, não abastece, e aí vai para uma escola que a criança tem que ficar sentada 4, 5, 6 horas, não tem recreio. Tem escola que não existe recreio mais, descobri isso. Não acredito. Não tem recreio mais, tem escola que o recreio é dentro de sala sentadinha, tem escola que o recreio é dentro de sala com televisão ligada para não dar trabalho. Isso chega para mim. E aí, ao mesmo tempo que me desanima,
Um dia eu fico desanimada, mas eu respiro Sim, fundo e sim. falo, não, vamos lá, a gente tem que fazer algo por essas crianças, né? Vou dar um exemplo para você real. Teve uma mãe uma vez que marcou uma sessão comigo de orientação e ela usou esse termo, essas palavras. Cecília, eu estou marcando essa sessão com você, eu estou investindo meu tempo e o meu dinheiro só para te fazer uma pergunta. Porque ela era contadora, trabalha com número, com planilha Sim. de Excel. Muito não prática. Tem, muito prática. Isso. Ela falou, não convivo com nenhuma criança, na minha família não tem. E o meu filho, de 5 anos, eu fui chamada na escola, em uma reunião seríssima com a professora, coordenadora, a psicóloga da escola, e elas assim, olha, a gente está te chamando aqui porque o seu filho, aí ela pensou, meu filho está fazendo algo gravíssimo, né? O seu filho está correndo no recreio. Aí ela falou assim, e eu só vim aqui para te perguntar, é isso mesmo? Porque eu não sei, na minha época o recreio não era para isso, não era para a gente correr. Então tá nesse nível, assim. Cecília, eu me lembro que da outra vez que a gente conversou, você fez até uma denúncia, e eu acho que é importante voltar a ela aqui, de que muitas escolas já indicam, inclusive, os médicos. Sim. Como é que é esse sistema aí, para a gente ficar atento a isso? Tem escolas que têm os profissionais parceiros, né? Então, eu vou te encaminhar para esse porque a gente confia nele. Teve uma outra mãe que me relatou semana retrasada que a escola fez uma avaliação no filho, sem que ela tivesse qualquer conhecimento, com a psicóloga da escola. E então, assim, isso é muito grave, né, Elias? Primeiro porque o meu filho não pode passar por nenhuma avaliação que eu não tenha autorizado, que eu não tenha conhecimento, que eu não tenha escolhido profissional. E muitas vezes esses profissionais, eles têm o mesmo olhar da escola, que é aquele olhar em que eu vejo só o comportamento da criança, essa criança está agressiva, está opositora, está desatenta, está dando muito trabalho, então eu olho só para a pontinha do iceberg. E tem muito profissional raso nesse sentido. Perfeito. Logo, né, então esses comportamentos, eles são meu ponto de chegada. Ou seja, se ela tem esses comportamentos, isso tem um nome e para lidar com isso eu vou medicar. Só que qual que é o meu entendimento? E não é porque não é da Cecília, é de uma vertente de profissionais, né, que tem todo o embasamento científico, o entendimento de desenvolvimento infantil. Qual é a percepção? Os comportamentos de uma criança desafiadores, então a oposição, a agressividade, a desatenção, eles não são meu ponto de chegada, eles são meu ponto de partida. Opa, por que essa criança de 6 anos está agressiva, está opositora? Porque isso não é o natural da criança. A criança, em essência natural, ela conecta, ela, sabe, ela responde. E aí, por que é ponto de partida? Aí eu vou olhar para a mãe, eu vou olhar para o pai, eu vou olhar para a rotina. Para a escola, eu vou olhar para a alimentação, eu vou olhar para o fim de semana, para tudo isso. E eu vou ajustar. Eu falo assim, Elias, que a gente tem que esgotar todos os recursos naturais antes de levar uma criança para uma avaliação neuropsicológica, antes de buscar um diagnóstico, antes de usar uma medicação tarja preta, porque aí a gente está acabando, né, com a espontaneidade e está interferindo no funcionamento cerebral de uma criança. Interfere mesmo. É uma química, não é? É uma química. Não sou contra medicar crianças, Elias, quando é necessário, quando a gente faz um diagnóstico muito criterioso, porque pode ser transformador, positivamente. Mas o que estão fazendo é criminoso. É um diagnóstico em excesso de TDAH, essas coisas todas? TDAH, né, autismo, TOD, é um diagnóstico, eu falo que não é nem raso, é vomitado. Assim, eu bato o olho na criança, eu escutei isso da mãe, do pai e da escola, eu já dou um nome para isso, e eu vou prescrever um remedinho para ele ficar quietinho, para ele corresponder àquele comportamento de adulto que eu espero que a criança tenha. E que ela não tem para entregar, né? Então, você entende que uma coisa vai puxando a outra ali? Claro. Mas antes de olhar para a criança, de apontar o dedo para a criança, eu falo com a mãe e com o pai. Vamos olhar para o espelho? Como é que você tá? Como é que está a sua entrega para a sua criança? E eu faço isso como mãe, Elias, literalmente. Quando a Mel e o Ian estão mais desafiadores, e eu falo uma vez, não escuta, uma vez, aí eu tenho que aumentar o tom. E aí, Mel, Ian, às vezes eu estou gritando, porque eu também sou humana. Claro. Aí, quando chega num extremo, eu vou pro banheiro, fecho a porta e olho pro espelho e falo, como que eu tô? E aí, às vezes, eu não tô bem comigo. Às vezes, estou até bem comigo, mas estou com preguiça de cuidar de menino, de alimentar ser humano, porque eu também sinto isso. Claro, né? A gente tem isso, né? Tem e momentos aí, que a gente está muito frágil e a gente, né?
E aí eles se conectam com a nossa pouca disponibilidade, com a nossa desconexão, e a criança entrega para a gente comportamento. Isso. Então, assim, se o meu filho, sedento por mim, pelo meu olhar, pela minha atenção, pelo meu abastecimento, ele chega em casa depois da escola e se depara com uma mãe indisponível, nervosa, com o campo emocional abalado, ele olha para aquilo ali, eu falo que as crianças têm sensores, né? É igual a sintonia de uma rádio. Muito bom. Ele se conecta com o meu campo emocional. Isso. E ele não tem para entregar, Elias, mamãe, eu tô angustiado porque eu tô vendo que você não tá bem. Eu tô triste porque eu tô vendo que você tá triste. Eu tô com medo porque eu tô vendo que você não tá comigo. Mas ele vai entregar o quê? A sabedoria organísmica da criança, ela aciona ali mecanismos de convocar a atenção, de expressão. Então, ela vai ficar mais chorosa, ela vai ficar mais nervosa, ela vai se opor como uma forma de comunicar. Boa. Então, o comportamento desafiador de uma criança, o primeiro olhar que eu preciso ter é o que ela está me comunicando e não isso aqui é um diagnóstico, né? Então, quando eu olho para os meus filhos nesses comportamentos e eu me olho com toda a minha verdade e eu entendo que eu sou responsável, corresponsável por isso, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar ajuda se preciso for, às vezes é profissional, eu estou nervosa todo dia, angustiada todo dia, desconectada todo dia, eu preciso de ajuda profissional. Às vezes é pontual, mãe, você pode vir aqui? Estou precisando dormir. Os meninos podem ir para sua casa, ou uma amiga para tomar um café, estou dando exemplo, ou vou fazer mais esporte, porque para mim é medicina, é remédio. Então é a gente entender, Elias, que as crianças, elas estão só sendo crianças, né? E os adultos estão nomeando isso equivocadamente como problema, como disfunção, como atraso, né? Então a escola que exige que uma criança de 3, 4, 5 anos fique 4 horas, 5 horas, 6 horas sentada, copiando quadro, trabalhando só coordenação motora fina, tem sido a mesma escola que está encaminhando a rodo criança para avaliação, porque está opositora, desatenta. É óbvio que ela está opositora, que ela está desatenta. Ela não está brincando, ela não está correndo, ela não está expressando o que é natural, né? Então, tem muita criança que chega até mim, Cecília, meu filho está travado na alfabetização. Eu coloco na aula particular, eu chamo o professor. Não, você vai levar ele para correr na terra, para subir em árvore, você vai ensinar a pular corda, andar de bicicleta, porque primeiro é essa alfabetização, é do corpo, sabe? A leitura de si e do mundo. Depois eu ponho a criança para sentar e para ver a letrinha pequenininha e para ver, né? Então, quando uma escola tira recreio, isso é tão pouco inteligente, para não dizer outra palavra, para não baixar o nível aqui, Sim. Mas é tão nada inteligente porque a criança que vai sentar depois do recreio, ela vai estar mais agitada, mais suada num primeiro momento. Isso. Uhum. Mas depois ela vai estar ali pronta, Perfeito, né, para concentração. Agora, existe uma indústria também, né? Total. Por tal disso, né? Por trás disso aí tem gente ganhando muita grana, né? Muita, muita. Né? A gente tem que falar da indústria farmacêutica, a gente tem que falar, né, da educação tradicional também, que acaba endossando esse sistema. E não é, né, para esse universo gigante, trilionário, bilionário, trilionário, sei lá, não é interessante que a gente cuide do espaço das escolas, tenha mais terra, mais verde. E não são só as crianças que estão adoecendo, né, Elias? Os professores também. É uma sobrecarga legal absurda. Que você tá falando isso, viu? Porque às vezes as famílias vêm assim, porque é professora, porque é escola. E aí eu tenho ido a muitas cidades, assim, do interior de Minas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Interior do Brasil. Interior do Brasil. Fazendo formação com educadores, com professores, eles estão esgotados. E eles estão sedentos por referência, por informação. Que bom, né? Hein? Pelo menos isso. E aí, às vezes, quando eu falo, assim, aquele óbvio que precisa ser dito, olha, a criança precisa movimentar, ela precisa do recreio, ela precisa ser escutada, brincar mais, brincar livre. Tem professor, tem educador que chega até mim depois emocionado. Cecília, como se eu estivesse falando uma novidade, assim, de outro mundo. Mas você tá, Cecília. Não tem jeito. É o óbvio que precisa ser dito, mas né? o óbvio fugiu. E aí que eu queria falar do professor. Os professores estão esgotados, sobrecarregados, dando aula para crianças em espaços que não deviam existir para criança.
Como assim? Espaços muito fechados, cimentados, Sim. lugares sem estrutura alguma. E aí eu li uma reportagem outro dia muito interessante que quando a indústria de filmes, de cinema, Isso. vai fazer filmes sobre presídio, sabe qual espaço que eles alugam? Não. Escolas. Escolas. Porque tem aquele refeitório fechado, tem aquele, é tudo cimentado, tudo cinza. Olha que... O que a gente está construindo, né? Exatamente. Como diria o Rony Von, significa, né? É muito bom aquele meme, eu não posso perder. Muito bom. Então, assim, é muita coisa para a gente olhar. Tá. Né? Mas eu queria dizer que os professores não são vilões. Perfeito. E as mães e os pais também não são vilões, porque quando eu vou conversar com a escola, porque a família, família. Aí eu converso com a família, porque escola. Não tem vilão, né? Tem adulto desconectado. Boa. Né? Então, a gente tem que parar para rever esse percurso aí, porque quem paga o preço são os nossos pequenos, né? Isso. Cecília, então eu posso pensar que aquela Super Nanny fez um desserviço para a gente, assim, né? Principalmente nós pais que na época tínhamos crianças, né? O que você lembra dela, Elias? Eu lembro do castigo, né? O tempo inteiro. A idade da criança é o número de minutos de castigo que ela deve ficar. Olha que coisa. Aí eu ensino a criança a temer, a ter medo. Eu ensino ela que a referência está no outro, né? Assim, eu tenho que fazer o que o outro espera de mim. E hoje a gente já entende, né? Tem estudos aí para dizer como que o cérebro da criança funciona, como que a criança se conecta, o que é significativo para ela. Eu preciso ajudar a criança no processo de autorregulação. Então, ela está gritando, batendo, jogando coisas no chão, eu vou nomear para ela o que aconteceu. Filho, eu entendi aqui, ó, você ficou com raiva porque a mamãe desligou a televisão, a gente combinou X tempo. O X tempo acabou, eu desliguei e você ficou com raiva. Você pode sentir. Eu falo isso com os meninos desde pequenininhos lá em casa. Isso que está aí no seu coraçãozinho chama raiva, você pode sentir. Mas não é assim que você vai expressar. Você me bateu, você jogou o controle no chão, a gente pode colocar essa raiva para fora e deve. Isso. Você pode dar um soco aqui, você pode sair correndo, você pode rabiscar forte, você pode até dar um grito se precisar. Mas eu entendi o que você está sentindo. Você está sentindo isso por isso. Só que essa é uma caminhada de educação, Elias, que dá trabalho, demanda tempo. E o resultado não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Então, eu falo com qualquer família que senta comigo. Você vai fazer isso? Não é uma vez, não são duas, não são 10, não são 100. São milhares. Você pode escrever no espelho do seu banheiro. Milhares. Para você lembrar que é construção de um processo de autorregulação, né? Então, o que a Super Nanny propunha era uma educação de controle. Exatamente. Né? E de contenção. Isso. Que adoece. Né? E hoje a gente entende eu entendo que um caminho mais saudável é um que me dá mais trabalho, que eu tenho que me conectar, que eu tenho que me escutar. Porque se eu não estou bem emocionalmente, não tem jeito dos meus filhos estarem bem emocionalmente. É legal isso, porque naquela época eu lembro que duas colegas minhas, são publicitárias, a Laura e a Juliana, lançaram um livro chamado Mother. E a batalha delas era assim, olha, quem sabe do meu filho sou eu, não é a Super Nanny, sou eu. Maravilha. Né? Eu achei isso muito, muito legal isso, né? Porque realmente a gente conhece os nossos filhos, né? Eu acho que é importante a gente recorrer aos estudos, né? Vamos entender aqui. O que é esperado na criança no desenvolvimento, Perfeito. Como que eu posso me conectar com ela da melhor forma, mas não tem jeito, né, Elias? O termômetro ele é interno. O termômetro é interno. Vou dar um exemplo meu, real. Por favor. Quando a Mel, minha primeira filha, nasceu, eu levantava a bandeira da amamentação em livre demanda, que eu entendia que era, eu vou amamentar a hora que quiser, do jeito que quiser, disponível. Eu comecei com essa pegada e eu, Cecília, adoeci emocionalmente. Eu comecei a amamentar com raiva. Que esse neném tá querendo mamar agora. Aí eu entendi que estava errado. Aí veio uma amiga minha lá em casa e falou assim, isso não é assim. É planilha. 10 minutos de um lado, 10 do outro, anota. Eu tentei fazer isso uma vez, falei, eu vou adoecer, vai ser pior. E aí eu entendi, Elias. E vem Elias. a culpa também, né, Cecília? E vem a culpa, gente, 10 minutos, mas e se ela não tiver... os outros dão certo, eu não dou. Isso é terrível. E aí eu entendi que a gente pode construir a nossa jornada com essa criança, mas para eu conseguir escutar o meu filho, a minha filha,
eu preciso me escutar, você concorda? Porque se eu estou identificando que eu estou esgotada, que eu sinto raiva para amamentar, né, e que eu preciso me escutar para eu conseguir até buscar uma ajuda. Perfeito. Então, educar um filho é um processo constante de autoeducação. Você está falando muito da mãe, mas eu quero colocar o pai nesse Vamos papo. colocar o pai nesse rolê aí. Por favor, né? Porque inclusive nós homens estamos perdidos nesse momento. A masculinidade, né, tóxica masculina, né, está aí claramente. E eu fico com muito medo, Cecília, porque a saída que estão mostrando talvez voltar ao antigo, né? Eu acho que tem uma coisa assim, há um diagnóstico que, olha, o masculino está em crise. Mas as possibilidades que eu tenho visto colocadas aí é de que, olha, estamos em crise porque perdemos o nosso jeito de ser, precisamos ser homens fortes, provedores e tal. Então eu queria que você falasse um pouco desse papel desse pai aí. O primeiro entendimento saudável de um pai, né, no contexto aí da parentalidade, é entender que ele não está nessa relação para ajudar. Boa. Né? Porque assim, eu ajudei a minha esposa, eu ajudei a mãe do meu filho, esse lugar já está errado, porque não é de ajudar, né? A mãe, ela não é a grande protagonista e o pai, ele está ali para ajudar. É a mãe e o pai, é a parentalidade em conexão, né? Então, os dois têm compromissos ali com a criança, no cuidado, seja ele físico, né? Às vezes de fazer dormir, de dar um banho, de trocar uma fralda. E também na conexão. E a conexão com a criança, como que eu vou criar? Como é que um pai cria uma conexão com uma criança? É escutando, é validando o que ela sente, é ajudando na construção de limites, é brincando junto também. Né? Tem pai que não brinca, né? Ainda mais tem filho mulher, né? Então é entrar nesse universo, assim eu me conecto, assim eu abasteço meu filho. E eu sempre falo, Elias, que não tem remédio mais potente para uma criança do que tempo e disponibilidade real de uma mãe e de um pai com um filhote. Não tem nada que acalma mais, que ajuda a concentrar, que ajuda até a aprender melhor, a se acalmar, a ser menos opositor do que um pai que chega e fala, filho, como é que foi seu dia? Papai vai brincar. Que larga aquela porcaria daquele celular, que já virou uma extensão do corpo, né? Isso. Sabe o que é o mais curioso, Elias? Que hoje em dia, em 99% das sessões que eu faço de orientação com mãe e pai, eu ensino uma coisa básica, mas eu tenho que ensinar. De novo, óbvio. Isso. E aí, o que eu falo? Quando você chegar em casa, sabe o que você faz? Aí tá a mãe e o pai, às vezes, anotando mesmo. Você vai pegar isso aqui, aí pega o meu celular, você vai colocar no modo avião e colocar numa gaveta e você vai se conectar com seu filho por 10, 20, 30... não tenho tempo. Tem. Sabe por que tem? Porque fica mais de uma hora rodando ali o... Ficamos. Ele é feito para isso. Não é o pai... Eu também isso, fico, você também fica, nós ficamos. Sim. Então, assim, é uma questão de priorizar. Isso. O filho, quando chegou da escola, ele está sedento por conexão. Boa, cheio de novidades, cheio de problemas. Saudade, ele quer colo, ele quer mãe, ele quer pai. Uhum. O filho, quando recebe a mãe e o pai depois do trabalho em casa, ele está sedento por conexão. Então, se ele chega da escola, ou o pai chegou do trabalho, já com aquela cara fechada, com o celular na mão e já liga a televisão, já quebra, né? Um abastecimento que é muito potente, que faz toda a diferença ali na noite que vai acontecer, na madrugada, no sono, no dia seguinte na escola. Interessante. Alimentação, comer juntos, isso também é uma coisa muito importante, não é? Comer junto sem tela, né, Elias? Hoje em dia é tão raro, né? Muito raro. Cada vez que eu vou viajar com os meus filhos, eu fico muito impressionada, assim. Às vezes eu vou para um hotel que tem muita família, porque eu estou com os meus filhos pequenos, eu escolho lugares que tem, né, ali algo voltado para criança, e tem muita criança e muita família. E eu vejo que 7 horas da manhã, ali na mesa do café, as crianças têm o próprio tablet, já com o pezinho de bichinho ali. E outro dia eu vi uma cena que eu não consegui despistar. Eu estava numa praia, né, num hotel de frente para a praia, e uma mãe com um bebezinho, devia ter uns 6, 7 meses, assim, no carrinho. Aí eu fui olhar, que gracinha o neném, adoro ver neném. Aí na hora que eu olho, tem um tablet acoplado no carrinho, e a gente estava ao ar livre, tinha coqueiro, tinha céu, tinha sol.
Aí eu olhei para essa mãe com uma cara, e aí uma amiga minha que estava do lado falou assim, você tem que despistar. Eu falei, eu não consigo despistar, isso eu não consigo despistar. Eu olhei e falei, e fiz tipo assim, Nossa. Olha que Mas insano. é uma crueldade, né? É... E muitas vezes esse adulto não está desconectado Ele está também. desconectado, Elias, ele adoeceu. É uma mãe que adoeceu. Vejo mães também amamentando o bebê com celular. Ao invés de olhar para o bebê, porque o bebê ele amamenta, ele olha pra gente, ele fica encara olhando. a gente, né? E para ele existir emocionalmente, Isso. ele precisa do olhar, para ele se organizar. E aí tá todo mundo assim, ó. Tuf. E aí o que acontece com esse bebê que não tem esse olhar? Ele cansa, ele desiste da conexão. Aí ele vai crescer desconectado do outro, ele vai crescer desconectado do mundo. Caramba. Aí ele vai chegar lá na escola que está desconectada também. Olha, essa criança aqui, vamos investigar se não tem um transtorno, se não tem uma disfunção. Então, assim... Muito legal que você falou do olhar, porque eu lembrei da minha mãe, né? Minha mãe tem 91 anos, né? 91? 91, E ela falava assim, olha, Elias, se acordar de madrugada, você vai lá no berço, mas não olha no olho não, porque se você olhar no olho, aí vai dar a tal da conexão. Vai dar o match. Brincar. E minha mãe falava, vai lá, faz assim, ó, e tal, entendeu? De madrugada eu também recomendo, mas não liga o celular. Mas ela me falou isso depois, sabe? Eu já tinha dado essas manotas, assim. E aí, agora eu lembrei, né? Agora fez sentido pra mim. É olhar a conexão. Né? E vamos subir, brincar. e vamos vir aqui para o mundo adulto, Elias, né? Para as nossas relações. Como que é quando a gente está conversando com um amigo e a gente está olhando? Como que é quando eu estou diante do marido, da esposa, do namorado, da namorada e eu estou de fato olhando nos olhos? Às vezes eu não preciso falar nada. Né? Teve uma amiga minha que a gente encontrou há um tempo atrás, a gente em silêncio, olhando uma para a outra, ela... Você não tá bem hoje não, né? Eu falei, tô ótima, eu tô... Não, você não tá. O seu olhinho tá me contando. Isso. Então, assim... e hoje em dia ninguém olha mais nos olhos. As pessoas esquivam. Eu vejo casais, né, em restaurante, assim... Perfeito, no celular, cada um no no celular. Grupos numa mesa, cada um no seu celular. E de vez em quando olham um pro outro, de vez em quando tomam uma coisinha ali, aí tá aqui, olha aqui, fulano, olha aqui. Então, assim... Pesado, né? Cecília, pelo que você está falando, da função do pai, da mãe, né, dessa conexão, não há problema algum, eu acredito que se for um casal de homossexuais, por exemplo, adotar uma criança, estar com uma criança, isso não faz diferença para a criança, né? A criança, ela precisa, Elias, de ser amada por pessoas, né? Ponto. E se são duas mães, se são dois pais, se é uma mãe e um pai, se é uma mãe solo, se é um pai solo também, se é uma avó, né, que está ali. A criança, ela precisa de ser amada, cuidada, de se sentir vista, amada e pertencente por alguém que emane amor. Ponto final, né? A estrutura familiar pouco importa, porque a gente também se depara muitas vezes com famílias que têm o pai e a mãe completamente disfuncionais, né? Então isso não garante que é o que a criança precisa, dessas duas figuras, né? A mãe e o pai. Então não é sobre isso, é sobre o amor, é sobre o cuidado, é sobre a escuta, né? É isso que ela precisa. Simplesmente isso, né? Legal. Que é o essencial. Criança também precisa de limite? O que você acha disso? Precisa de limite, sempre, né? Precisa sempre de... As pessoas confundem, sabe, Elias? Até o meu trabalho, muitas vezes. Mas esse negócio de criar desse jeito, as crianças, escutando as crianças, ela fica sem limite. Mas em nenhum momento, quando a gente traz essa estrutura de educar, em que eu escuto a criança, a gente traz junto, acoplado, e aí ela faz o que ela quiser. Né? Vou dar o exemplo do Ian, meu filho, que é uma criança do movimento, intensa. Menino que corre. Eu entendo que isso é uma necessidade vital dele, se movimentar, se expandir. Mas eu também entendo que ele está num contexto social e cultural. Então, por exemplo, uma vez a gente viajou de avião, ele tinha uns 3, 4 anos, começou a chutar a cadeira da frente. Sim. Eu entendi, falei, filho, entendi. Tá entediante, é difícil, viajar de avião é chatérrimo quando a viagem é longa, porque você não vê nada nem movimentando, você olha pela janela, parece que tá parado, né? Eu falei, entendi. Você tá precisando movimentar, só que agora, olha só, olha que na frente tem uma pessoa.
aqui atrás tem outra, quando você chuta, incomoda. Mas o que eu faço? Eu nomeio para o meu filho, eu valido a necessidade, mas eu seguro a perninha dele, eu falo que não pode. Perfeito. E eu vou tentar buscar alternativa. Nessa viagem de avião, eu fui para o banheiro com ele umas 17 vezes. Boa. Eu ia falar Detestei a viagem, porque eu queria sossego. Adulto quer sossego, né, Isso, Elias? quer descansar, né? Mas eu fui para lá e para cá, obviamente, quando não tinha turbulência, mas assim, o que eu vou buscar? Alternativa. E eu sempre levo, né, levava e levo massinha, Perfeito. livros, legal. Às vezes a gente leva também livrinho de né? colorir, Lápis de cor, Isso. jogos. Os brinquedos que ele gosta, né? Hoje a Mel tem 10, o Ian tem 7. A gente leva livros, a gente leva jogos, aqueles jogos pequenininhos que dá para levar na bolsa. Agora, tela na minha família não é uma opção de distração nesses momentos, né? Então, Mel tem 10 anos, o Ian tem 7. Eles não têm acesso a celular e nem tablet, né? E hoje a gente tá até brigando ali com a escola, porque daqui a pouco vai inserir as tecnologias, né? E aí isso é uma dor no meu coração, mas enfim, as telas não são opção para os meus filhos. Eu não levanto a bandeira de tela zero, tá, Elias? Tudo bem. Mas de tela como um recurso. Exemplo, teve um dia que eu estava num pronto-socorro com o Ian, ele com febre, lugar lotado, e aí ele desesperado, eu peguei meu celular, eu coloquei um desenho e pensei, se alguém me ver e me filmar, vai falar, Cecília! Mas eu entendo que a tela ela é muito válida como um recurso para a gente sobreviver nesse contexto. E às vezes tem uma mãe lá, esgotada, uma mãe solo, que tem que fazer o almoço, o jantar, e trabalhar e tá com o filho. Liga a tela feliz, porque para você poder tomar o seu banho, para você poder fazer a comida, né? Mas que tenha consciência de que é uma alternativa. Porque as telas viciam, adoecem, né? O que você achou dessa medida, né, que nós tivemos do governo federal no ano passado de proibir o celular na escola, dentro de sala de aula, né? Vamos dizer assim. Elias, eu achei maravilhoso. Né? Me ajudou muito, sabe? Eu achei maravilhoso. Te ajudou muito? Ajudou, claro. Então conta pra gente o que você viveu. Toda aquela luta que a gente tem, eu tenho um adolescente, né? De olha, não pode, celular demais, nós estamos almoçando, nós estamos jantando. Hoje, a minha filha, ela vai estudar, quando ela estuda, ela deixa o celular dela na sala e vai estudar, sabe? Depois, e aí eu acredito isso a essa questão da escola. Eu acho que a escola me ajudou muito nesse ponto, sabe? Me ajudou. Pois como que eu vejo tudo isso, Elias? Chega a tecnologia, chega o celular, é uma novidade para o mundo, tudo novo para todo mundo, tá tudo bem. A gente dá para as crianças, é gostoso, distrai, me ajuda a fazer isso e aquilo. A partir do momento que a gente começa a ter referências científicas de que está adoecendo, né, de que está ruim, o que a gente tem que fazer? Parar para rever o percurso. Opa, até então estava tudo ok. Agora está adoecendo as crianças. Está adoecendo os adultos, a gente precisa entrar com medidas, às vezes, radicais mesmo, de proibição, entendendo que isso é veneno, né? Eu falo, às vezes, nas palestras que entregar um celular para uma criança é você entregar uma faca de churrasco para ela brincar, metaforicamente. Perfeito. Você entrega uma faca de churrasco Não? Então por que você entrega o celular? Isso machuca, isso adoece, desconecta. Tem N estudos já hoje palpáveis para comprovar. E vicia, né? Que vicia, que adoece. É então, uma droga. Para que eu vou entregar para o meu filho? A gente já sabe que refrigerante adoece, que cigarro. Então a gente para e revê o percurso. Então eu achei maravilhoso, porque as crianças, nós precisamos de conexão, de olho no olho, né? E já tem até, saiu um estudo aí recente do resultado positivo isso mesmo, da retirada, né, de celular. O que começou a acontecer? Mais interações. Recreio ficou barulhento. Gente cantando, dançando. Isso, que era silencioso. Eu tenho um colega que é professor de educação física numa escola grande aqui em Belo Horizonte, falou isso. Falou, Elias, o recreio era um silêncio, agora não. Tem confusão, tem briga, mas tem também brincadeira e tal. Não ficou barulhento. Ele achou ótimo. Então, que era o nosso recreio, né? Exatamente, que era o nosso recreio. Agora, ontem recebi uma mensagem também de uma professora de uma escola pública. Ela, Cecília,
eu tenho que te contar uma coisa que está acontecendo aqui na escola. O recreio voltou a ser barulhento. Isso está incomodando a escola, incomodando as professoras. Olha então, só. sempre vai ter, né? Sim. Agora, a retirada de celular dentro do contexto de sala de aula, para saúde emocional. Eu estou aqui como psicóloga infantil. Perfeito. Né? Isso. Falando de saúde mental e emocional. Foi um ganho, foi maravilhoso. Legal. Cecília, eu vou fugir um pouco do tema, mas é porque a gente está falando de droga, mas eu queria saber a sua opinião. Assim, é um tema muito discutido e, de certa forma, vai chegar muito na adolescência, na juventude. Qual que é a sua opinião a respeito da legalização da cannabis? O que você pensa disso? Eu não tenho... Isso eu prefiro nem trazer, sabe, Elisa? Assim, eu não tenho um posicionamento ainda palpável para trazer, não. Mas em termos medicinais, por exemplo, né, que você tem o canabidiol, você tem alguma experiência, tem alguma... Eu já li pouca coisa sobre isso, mas já li que tem também resultados positivos para algumas doenças específicas. Sim. E que usado de forma criteriosa pode trazer bons resultados, né? Mas acho que é um tema delicado, assim, e dependendo da forma como a gente traz, como as pessoas escutam, acho que não fica bom, sabe? E eu tenho pouco embasamento para falar disso. Eu conheço algumas, né? Alguns colegas, né? Que usam com criança com autismo. Já vi alguns estudos também que trouxeram resultados positivos, mas eu tenho pouco embasamento para aprofundar nesse tema. Acho que eu não posso, acho que eu vou contribuir pouco com isso, com esse tema específico. Uma outra pergunta que eu sempre faço para meus convidados, já te fiz, mas eu quero fazer de novo, porque eu achei bacana a sua resposta. Você acredita em Deus? Acredito demais. Acredito muito, né? Como é que é o seu Deus, Cecília? O meu Deus, Elisa, ele não está dentro de um espaço específico, né? Ele não traz normas específicas, não traz castigo, né? O meu Deus, ele é soberano, ele está ao ar livre, ele está aqui agora, né? Ele está na montanha quando eu vou pedalar, ele está no sorriso do meu filho, ele está na saúde da minha filha, né? Na nossa conexão. E eu acredito num Deus maior e soberano que olha por nós, né? Acredito em algo maior, mas ele não é punitivo, ele não está num espaço fechadinho, ele está dentro de mim, está dentro de você, né? Eu acredito nesse Deus. Legal, boa. Relação com os avós. É importante a relação de uma criança com esse idoso, essa idosa? O que você acha disso? Eu vejo a relação com os avós como um bálsamo, né, Elisa? Assim, como um presente, assim. Você perguntou, já me veio. A vovó Otília, a vovó Zezeca, o vovô Rodrigo, o vovô Daniel, meus avós. Você conviveu com seus avós? Convivi com os meus 4 avós, que muito. Bacana, poxa, isso é bacana, hein? Muito, assim. E é uma referência acho que é uma referência de educação mais leve. Pois é. Né? Eu ia te falar tem isso. Uma assim. leveza ali, era um espaço que eu ia até assim para descansar. O colo de vó é diferente do colo de mãe, Pois né? Mas o senso comum fala às vezes assim, avô e avó estraga a criança. Né? A gente fala, mas não é assim. Estraga no sentido assim, né? Que as pessoas querem dizer? A avó deixa comer o doce que a mãe está ali regrando, ela deixa ver o desenho que a mãe está ali... mas controlando. E aí, quando às vezes as pessoas vêm falar comigo, porque se eu deixo na casa da avó, isso. Aí eu falo com a mãe assim, tá te ajudando para você ir trabalhar, ficar lá na casa da avó? Você conseguiu fazer sua unha, você foi ali, você saiu com seu marido, você foi descansar enquanto estava com a avó? Então, paga o preço, sabe? Tá check. Agora, se todo dia fica com a avó, que todo dia enche de doce, de televisão, aí não dá, né? Mas assim, a conexão com os avós não é uma regra, né, Elias? Mas normalmente tem uma leveza que com a mãe não tem. Foge da rotina, né? Isso é legal. A criança precisa ter noção disso também, né? De que, olha, tem espaços que eu posso fazer mais coisa aqui, né? E é uma referência muito bonita, né, Elias? Assim, de uma pessoa com mais vivência, né? Que tem ali... vem de uma outra geração completamente diferente, traz histórias diferentes, o cheirinho é diferente, o toque é diferente, né? Eu acho que esse cenário aí é um abastecimento muito, muito poderoso, assim. É um privilégio, né? Você já se pensou como avó um dia?
Olha, eu nunca me pensei nesse lugar. Não é? Eu já pensei, eu quero ter neto, mas nunca era assim, Seus filhos são muito novos ainda, né? Eu acho que não deu tempo, né, de eu descansar da mãe ainda, né? Aham. Mas, nossa, tomara que eu tenha esse privilégio de chegar lá, né? Isso. Aham. Na época de ser vó. Você já se viu avó? Já, porque a minha tá namorando, já tem 5 anos, então né, é bom eu me preparando. Então já se prepara, já Já tá ali no quintalzinho já, né? Se fala muito, né, que a nossa sociedade ela precisa, né, se adaptar aos vulneráveis. E aí eu queria saber de você, assim, né, se nossa sociedade ela está preparada para as crianças. Para as crianças não tá, né? Não tá. Aliás, assim, acho que é o que a gente falou aqui desde o início, né? A nossa sociedade. Vou dar vários exemplos Por aqui, favor. tá? Tem praças, né, que a gente vê diminuindo o espaço das crianças. Eu sou sócia de um clube que eu já vi em várias unidades, eles diminuindo a área das crianças, tirando terra, tirando grama, colocando... Então, assim, eu acho que é uma sociedade que está desconectando das crianças e que a gente precisa trazer aquele óbvio, né, de cuidado mesmo. Sim. Tá faltando. E aí eu queria a sua opinião também, né? Porque você é uma figura... Eu valorizo muito o que você diz, independente do universo infantil. Acho que você é uma figura que faz bem para a nossa cidade aqui em Belo Horizonte, que tem ficado muito careta e tal, essa coisa toda. A nossa sociedade, eu vou inverter, né? Falando das crianças, está preparada para a pessoa idosa? Para a pessoa idosa... Eu também acho que não tá, sabe, Elias? Porque, vamos pensar, a gente está num contexto muito apressado, que quer tudo muito rápido, e o idoso, ele demanda tempo. A gente está num contexto que valoriza a produtividade, né, o produzir, e o idoso está numa outra... o que ele entrega é diferente daquela produtividade. Isso. E a gente está num contexto social que valoriza muito a pele lisinha, né, o fitness ali a todo custo. E o idoso né, aquela pessoa que a gente olha, bate o olho e vê que tem as marcas ali da vida. Experiência da vida, né? E eu não tô alheia a isso não, tá, Perfeito. Elisa? Eu faço botox, Não, né? tá. Então eu fico, ai meu Deus, olha, essa aqui a foto ficou ruim, eu não vou postar porque... E eu também estou impactada por isso e às vezes... Que a gente está envelhecendo, né? Também, né? Não é fácil envelhecer, né? Não. Mas eu sinto que a gente não está preparado, não. É interessante, né? Nem para criança e nem para o idoso. Dois grupos muito vulneráveis, né? É verdade. E quando a gente fala criança, são crianças, né? Tem a criança da periferia, criança da classe média, né? Então é interessante. Para a gente caminhar para o final, tem uma pergunta aqui que a produção falou, tem que fazer essa pergunta. Qual o conselho mais simples ou mais difícil para quem quer criar um filho saudável hoje? Tá, qual o conselho mais simples? Eu adoro uma frase do Bert Hellinger que ele fala que o essencial é simples, né? Só que está cada dia mais dificílimo a gente viver o simples, né? O que é o simples, Elias? Primeiro é eu olhar para a minha vida enquanto mãe, você enquanto pai e ver essa vida, ela está saudável, né? É uma vida saudável, é uma vida que é funcional no sentido de eu estou bem emocionalmente, né? Eu estou saudável fisicamente, o que eu me proponho fazer na minha rotina é bom para o meu futuro? Então, o que eu vou olhar, né? Quais são os meus hábitos, o que eu assisto, o que eu consumo, o que eu faço no meu cotidiano. Sim. Primeiro, o que eu acho que é essencial é olhar para o que eu faço comigo, porque isso é o que o meu filho vai observar, é o que o meu filho vai repetir, é o que o meu filho vai tender a querer fazer também, né? E o que é essencial, o que é o simples, assim? Olhar nos olhos, colocar no colo. E olha que louco, né, Elias? Isso não custa assim, dinheiro, isso não é tirar de menos atividades, deixar mais em casa à toa, mexendo na gavetinha ali de casa. Lá em casa, minha casa, final do dia, Elias, é uma zona. Aí eu olho, mas porque tem papel alumínio, tem caixa de papelão, de leite, tá o Ian lá fazendo as esculturazinhas dele, a Mel, já com 10 anos, não faz tanta bagunça, fica lá lendo o livrinho dela. É a gente fazer as pazes com o silêncio, com o tédio,
com o silêncio que eu falo, é o silêncio sem tela, né? Da Isso. criança ali criando, lendo. Solitude, né? É eu fazer as pazes com o tédio da criança. Mamãe, não tem nada para fazer. Isso, né? Não tem nada para você fazer, Mel, nem você, Ia. Maravilha, vai inventar. É difícil ficar à toa, mas uma hora você vai descobrir uma coisa legal para fazer. Então, acho que é o menos, né? Menos tela, menos aula especializada, menos gasto, estímulo, inclusive, né? menos gasto, menos roupa, menos sapato, menos brinquedo, para ter espaço para o que é fundamental, que vão ali pôr o pé naquela terra, naquela grama, vamos andar descalço, vamos para o parque. E não são coisas compradas, não é para ir para shopping, para grandes eventos, mas vamos aproveitar o natural que a gente tem na cidade. Só que simplificar, não é todo mundo que banca. E dá trabalho. A vida simples, ela dá trabalho porque eu tenho que me posicionar diante do outro. Por exemplo, os meus filhos não fazem 1 milhão de atividades extracurriculares. Eles fazem um esporte. E os coleguinhas, muitos deles fazem. Inglês e não sei o quê, e teatro e apresentação de final de ano, aquela loucura. Os meus filhos eu priorizo até hoje tempo livre. Chegou em casa da escola, dever de casa, descansar e brincar, ler, criar, inventar e um esporte. Porque a escola já é um grande estímulo e o abastecimento de mãe e pai já está sensacional. Mas vão ficar atrasados. Emocionalmente vão ficar fortalecidos, porque quando uma criança está fortalecida emocionalmente, aliás, vamos pensar na gente, Elias, quando estamos bem emocionalmente, a gente lê melhor, a gente produz melhor, a gente tem ideias mais legais, a gente fica até mais bonito. Mais bonito. Agora, quando eu não estou bem, eu estou aqui fazendo MBA em Harvard, eu estou doutora, né? E aí a pessoa está pesada. Está pesada, então não produz, não concentra, não se relaciona bem. Então, eu acredito que o simples é o que traz saúde, assim, para o ser humano, né? E falei muito, né? Você fez uma pergunta pontual e eu fui lá, vim aqui. Mas a resposta não podia ser pontual. Difícil. A gente não esperava isso. Me conta uma coisa, a gente está gravando o programa agora, né? Final de abril, início de maio de 2026. Você está com algum lançamento, algum livro, alguma proposta diferente aí que você pode adiantar para a gente? Eu estou com um livro, estou escrevendo algo aí mais voltado para as crianças, para os direitos das crianças. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu tô escrevendo algo mais simples, com embasamento no ECA. Que legal. Para ressaltar, assim, na verdade eu não falei isso com ninguém, né, Elias? Estou então, contando aqui em primeira mão. Beleza, ótimo. Ótimo. Porque eu sinto que as crianças estão tendo os direitos muito negligenciados, assim, esquecidos. Então, quando eu falo assim, quando o ECA propõe, toda criança tem o direito de brincar. Isso é muito Não é porque é bonitinho, não. É porque brincar é estruturante, bonito. emocionalmente, cognitivamente, socialmente. Então, é um direito. Aí, uma escola que negocia recreio... Não dá. Porque o recreio é o lugar de brincar. Uma escola que tira recreio é uma escola que está negligenciando direitos. Perfeito. Então, uma família, uma mãe e um pai que coloca a criança na escola e enche de atividade extracurricular e que ela não tem tempo algum para brincar, é uma família que está negligenciando direitos. Então, eu estou estruturando o material muito que fique bom. claro, assim, isso que você faz, imbuído das melhor das intenções, né? Com o melhor das intenções, eu coloco meu filho no inglês, no Kumon, na aula disso, daquilo, no esporte e tal. Eu bombardeio de estímulo. Uma mãe que faz isso, um pai que faz isso, acreditando que é o melhor. Não é porque eles são ruins. Isso. Mas eu quero contar assim, quando você faz isso, você está negligenciando um direito que é estruturante. Perfeito. E que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, inclusive, pode intervir. Então, assim... Legal isso que você está fazendo. Mas assim... Muito bom. Eu estou bem ali no rascunho e não contei para ninguém. Tranquilo, ótimo. Adorei. Ficamos muito felizes aqui, né? Por falar nisso, uma coisa emenda a outra, não posso deixar de tocar. O ECA Digital, a participação do Felca como influenciador naquele movimento, como é que você viu aquela situação? Aquele foi genial, né? Eu mudei até meu conceito de influencer. Ele é sensacional, aquele cara, né? Eu achei, assim, sensacional e eu acho que ele fura uma bolha de um jeito tão legal, assim, né? Claro que
E com dados, né? Com Ele faz uma dados, com pesquisa estudo, jornalística. jornalística Ele mostra ali. como os pedófilos, que palavras eles usam, como eles entram nas redes. Foi muito sensacional. Eu acho que Educativo. foi um marco meio, um divisor de águas, assim, para dar aquela chacoalhada que os especialistas falavam, mas que... Isso, mas ninguém ouvia. Ninguém O ouvia. Congresso não andava com o projeto, agora andou. Agora andou. Com o ECA Então, digital. assim, ele trouxe uma grande contribuição, assim, né? Grande contribuição. Hoje eu escuto ele com... Opa, ele vai falar, peraí, que agora eu vou sentar e vou escutar, né? Então, a gente se surpreende, né, Elias? Ainda bem, né? E que há pessoas assim, né, nas redes. E o que eu queria trazer, assim, ontem eu vim hoje até inspirada por uma palestra que eu assisti ontem do Pianges, que a Perfeito, gente eu tava estava falando fora conversando do ar, aqui. E Explica quem E é o aí, Piangeles. Marcos Pianges, né, Isso. é um pai de 2 meninas e faz um trabalho incrível, voltado para parentalidade, mas fala muito do papel do pai. Opa. E ele foi um filho criado por uma mãe solo. O pai biológico dele abandonou quando soube que a mãe estava grávida, então ele foi criado por essa mulher. E ele valoriza muito a mulher, a mãe, e ele fala da importância do papel do pai, né? Ele traz a paternidade como algo que transforma e que o pai, o homem que abandona a mulher grávida, ele está perdendo o maior presente da vida dele, que é ser pai. E ele traz a paternidade de um jeito muito precioso. E ontem ele estava falando da importância da autenticidade, né? Da gente entregar para o mundo aquilo que a gente tem, que é nosso, que não é o que todo mundo faz, não é o videozinho que todo mundo faz, não é, a fala que todo mundo traz. E você me perguntou do Felca, né? Uma pessoa autêntica, uma pessoa Sofreu bullying. que sofreu, né? que E sofreu fala muito, isso, né? que sofreu muito, e da dor ele construiu uma Muito legal, potência, né? né? Muito legal. A criança ferida dele foi bem tratada ali, né? E aí, que mensagem que eu acho que a gente pode trazer aqui para esse momento, né? Cada um de nós tem algo muito bonito para entregar para esse mundo, algo muito bonito. Só que a gente precisa parar para conseguir escutar. E a gente vive num mundo de muitos ruídos, que tem um jeito certo de ser, um jeito certo de existir, um jeito certo de estar no mundo. E quando alguém vem para furar essa bolha, né, para trazer algo de uma forma diferente, a gente se impacta e fala, uau! E é inspirador também, né? Muito então, legal. Inspirador. Boa palavra. É, Muito bom. Cecília, você está nas redes também, né? tô lá. Tô lá. Isso, tá com a equipe agora, isso é muito legal, Tô, né? o Caio tá Profissionalizou aqui. isso, muito bom. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Então, eu tô lá no Instagram, Cecília Antipoff, _ e tô no TikTok sem fazer dancinha alguma, porque né, não é a minha pegada. Tô no YouTube também, a gente tem um canal lá. E tô na Rede 98, toda quarta-feira de manhã, sou colunista lá. Sensacional, parabéns. 6h45 da manhã, na hora que vocês estão Isso é acordando. muito importante, levando o menino para a escola. Levando o menino para a né? escola, tô lá falando Escuta. sobre parentalidade, sobre criação com consciência. Parabéns, E viu? é isso. Antipof com 2 Fs no final. 2 Fs no final. Tá bom. Isso. Obrigado, parabéns, viu? Parabéns, Cecília. Obrigada, Muito feliz, Elias. isso é muito Parabéns importante. vocês pelo projeto lindo de vocês. Uma honra estar aqui e vamos caminhar juntos. Parabéns, viu? E ó, cuida do estatuto aí, eu quero ver esse livro, hein? Ai, vocês vão divulgar isso aí. Claro. Agora eu vou ter até que sentar e me Agora você está debruçar mais, apertada. né? Agora eu tô Isso apertada. mesmo, a sociedade vai te cobrar. Mas é bom isso, é bom a gente jogar pro mundo, Para porque ver a o gente... retorno, né? Isso. Eu sou jornalista amigo da criança, pela Rede Ande, então eu vou te cobrar. Maravilhoso. Tá? Ah, então me cobra, ótimo, ótimo. Muito legal, obrigado. Obrigada, viu, Elias. Cecília? Obrigada a você. Boa, valeu demais. Gente, chegamos ao final, né, de mais um Papo com Elias. Sensacional. Cecília Antipoff, totalmente diferente do outro. Um é melhor do que o outro, né? O outro papo foi muito bom também. Aliás, eu te convido, tá no nosso canal no YouTube, se inscreva, assista o primeiro papo que a gente fez com ela e assista esse agora. E aí a gente vai crescendo, porque esse universo infantil, ele ensina muito pra gente, muito mais do que a gente pensa, tá bom? Valeu demais. Nosso canal no YouTube, Papo com Elias. Estamos também no Instagram, @Papo com Elias. E tem o meu Instagram, o elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, ó, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Eu sobrei.